Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Momento Indústria 2025. Vamos falar hoje de um tema importantíssimo para a indústria, mas para a economia de maneira geral, que é a empregabilidade. O Paraná vive um paradoxo na indústria nos tempos atuais. Sobram vagas, mas faltam profissionais qualificados. Essa escassez de mão de obra especializada, evidenciada nos fóruns regionais da indústria e oficinas temáticas promovidas no ano passado e também neste ano pela FIEP, que é a Federação das Indústrias do Paraná. Isso aconteceu em várias regiões do estado, ameaça a produtividade, a inovação e também o crescimento industrial. Ao mesmo tempo, há iniciativas robustas sendo conduzidas pelo sistema FIEP por meio da atuação das casas que compõem a federação, ou seja, o SESI, o SENAI e o IEL também, que estão capacitando milhares de pessoas, conectando talentos com as vagas e também essa possibilidade de construção de carreiras promissoras e a preparação do Estado para uma nova era industrial. Alguns exemplos dessa atuação estratégica mais ampla são o programa Qualifica Paraná, do SENAI, em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, e essa parceria oferta cursos em vários municípios por meio das escolas móveis do SENAI. Tem ainda o Indústria Acolhedora, do SESI, que é um programa de capacitação e inclusão de migrantes e refugiados no mercado de trabalho industrial, e ações como o Feirão Emprego e Indústria do IEL, sobre o qual falaremos neste episódio, que vai, aliás, acontecer a nova edição neste mês em Cascavel, e a gente detalha então daqui a pouquinho na sequência. Todas essas iniciativas do sistema FIEP visam ampliar oportunidades de trabalho no setor industrial paranaense. Então vamos falar sobre empregabilidade, é um tema tão importante que merece a nossa atenção. O Momento Indústria recebe o diretor da FIEP, Rodrigo Paza, que também é industrial do segmento da panificação no Oeste, conduz o sindicato da panificação na região, e o Alessandro de Castro, que é superintendente do IEL, são os nossos convidados no dia de hoje. Primeiramente, queria cumprimentar o Alessandro, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Joyce, eu que agradeço, sempre um prazer e à disposição de vocês para falar de um tema de muita importância e relevância aqui para a indústria do Paraná. E eu também quero aqui chamar para a nossa conversa o próprio Rodrigo Paza, que vai também trazer um pouco dessa experiência no Oeste aqui para a nossa conversa. Seja bem-vindo, Rodrigo. Estamos aí à disposição. Rodrigo, eu queria começar, aliás, com você, para a gente falar um pouquinho mais sobre os gargalos que hoje a indústria enfrenta. É uma situação de mão de obra qualificada? Este é o grande problema hoje para preencher essas vagas que estão disponíveis por parte do setor industrial, porque vagas a gente percebe que existe, mas não conseguem, né? As empresas não conseguem preenchê-las. Quais são os principais gargalos? Olha, a indústria paranaense não para de crescer, né? Então, os gargalos, eles são muitos. De acordo com a RAIS 2024, a indústria paranaense gera quase 1 milhão de empregos, né? Então, assim, é muito emprego e a indústria não para de crescer. A expectativa é das melhores para o crescimento, mas a mão de obra, infelizmente, a gente fala que a gente não tem nem a qualificada nem a desqualificada. Então, a gente está procurando, fazendo ações, a federação vem fazendo um grande trabalho em relação a movimentos para trazer a mão de obra para a indústria, que realmente é um setor que movimenta e movimenta muito. Ainda sobre este tema, eu gostaria mais de saber, inclusive, do Alessandro, porque está nessa ponta da preparação, né, Sim. Alessandro? Como o IEL, então, tem atuado nesse sentido de preencher a lacuna entre vaga e candidato? Conte um pouco mais para a gente, por favor. Muito obrigado, Joyce. Bom, complementando até aqui, trazendo, né, também, né, baseado nas informações aqui do nosso diretor Rodrigo, realmente hoje nós temos uma demanda expressiva, não somente para mão de obra qualificada, mas para pessoas que hoje queiram trabalhar, né? Existe um gap muito grande, né, das pessoas com as necessidades da indústria. E nós estamos trabalhando em algumas frentes, pensando também em ações a curto, médio e longo prazo, né? Quando nós falamos ações de curto prazo, o exemplo o feirão que nós vamos fazer movimentando toda a comunidade empresarial local, né, unindo aí os esforços também com as indústrias, sindicatos, com o poder público, muitas vezes chamando esses trabalhadores para que possam preencher essas vagas. Então, nós estamos falando aí da atração, mostrando as oportunidades e o caminho na indústria, falamos também de desenvolvimento,
porque muitas pessoas chegam sem qualificação e, através de programas que nós temos, iguais a esses citados por você, preparamos essas pessoas para o mercado de trabalho na indústria e também a permanência, fazendo com que não somente elas sejam atraídas, mas que elas continuem. E também não podemos esquecer, né, de falar aqui dos nossos jovens talentos, É. quando falamos principalmente de primeiro emprego, falamos dos jovens que estão sendo formados agora e que nós precisamos inseri-los no mercado de trabalho, e aí mostrando, né, todo esse caminho para que possibilite não somente cumprir, né, com as suas questões profissionais, mas também que esses jovens tenham aí as oportunidades, né, de buscar aí sucesso na sua vida pessoal. Bom, uma reflexão que a gente precisa também fazer, e nesse ponto eu vou acionar inclusive o Rodrigo, porque houve fóruns regionais que a FIEP, a federação, promoveu neste ano. É uma parte de discussão, de debate muito importante, de reunir os industriais nesse sentido. Rodrigo, os fóruns regionais revelaram, no final das contas, essas reais demandas do setor produtivo também nesse sentido da empregabilidade? Sim, floresceu muito essa questão da empregabilidade nos fóruns, começaram o ano passado, Uhum, aconteceu o ano passado e esse ano, e a federação ela foi para o interior escutar suas bases, escutar a comunidade, escutar os empresários da região, e além de vários outros temas como energia e infraestrutura, a empregabilidade ela realmente é um tema muito importante, é uma dor de todos, não é de um setor ou de outro, é da toda a indústria do Paraná. Então, a partir dos fóruns surgiram as oficinas de trabalho, que foram convidados mais empresários, mais pessoas que estão realmente sentindo isso na pele, e ali surgiram as discussões, pensaram-se nas soluções, nas ações que estão começando a dar resultado agora aí no trabalho. O Feirão Emprega Indústria é um deles, que já é, e tantos outros que estão sendo feitos no dia a dia aí. a gente daqui a pouco vai falar do feirão, eu prometo que a gente vai falar e vai dar esse é um pequeno spoiler, como a gente fala hoje em dia, porque daqui a pouco tem esses detalhes bem gerais para você aproveitar essa oportunidade em Cascavel, mas também nas próximas edições. Alessandro, e que perfil hoje de profissional ou talento que a indústria está procurando? E como também os candidatos podem se preparar? Tem essa questão também de os candidatos hoje, as pessoas que tentam entrar nesse mercado de trabalho não sabem, às vezes, que caminho seguir, como fazer tudo isso? Sim, temos sim. Bom, nós temos hoje e podemos olhar para diversos perfis, né? Perfis das pessoas que não têm qualificação, mas que têm oportunidade para elas. E acho que o muito bacana de trazer aqui também, né? E o Rodrigo também tem muita propriedade para falar isso. As indústrias estão muito disponíveis a ajudar na capacitação e desenvolvimento das pessoas, né? Uhum. Muitas não têm experiência, mas têm a oportunidade na indústria e a oportunidade do desenvolvimento para que elas possam seguir uma carreira também. Claro que nós temos aqui pessoas já com um perfil mais qualificado e que também buscam melhorar, né, a sua vida profissional e vão almejando, né, outras funções. E nós temos muito o perfil, né, agora do jovem, né, que é um perfil que hoje vem sem muito preparo, sem conhecimento, muitas vezes primeiro emprego, né, e Exato. que o que que nós trazemos como recomendações, talvez de uma forma geral aqui para os profissionais que buscam as várias oportunidades na indústria. Primeiro, conheçam, se aproximem, participem, busquem informações, né? Demonstrem nas suas oportunidades de uma entrevista, de uma conversa com a indústria, mesmo que não tenha ainda uma qualificação ali, tão completa para assumir aquela função, mas esteja disponível, mostre interesse, criatividade, disponibilidade, né. Hoje a gente vê que nós temos, qualificações ou características, habilidades, competências já mais avançadas, mas tem as mínimas, né, que Sim. você mostrar disposto, a cumprir o horário, cumprir com as suas obrigações. Então essa oportunidade já vai ser dada para essa pessoa, mas além das que também almejam aí, vêm, buscar crescimento profissional e que também podem, ao longo desse período, se desenvolvendo. Você está acompanhando o Momento Indústria. Estamos falando de empregabilidade neste episódio e eu, Joyce Carvalho, recebo por aqui, inclusive, dois convidados que têm vasta experiência nesse assunto, estão compartilhando, inclusive, essas visões, as orientações. Eu recebo o Rodrigo Paza, que também é industrial do segmento de panificação no Oeste, presidente do Sindicato da Panificação por lá e diretor da FIEP, além do Alessandro de Castro, que é superintendente do IEL. Bom, eu gostaria, inclusive,
inclusive, de aproveitar para falar, Rodrigo, da tua experiência na panificação. Quais são por lá, nesse setor específico, os entraves para qualificar e até mesmo para contratar essa mão de obra mais qualificada? Como é que está sendo por lá? Não só lá, não só na panificação, mas como a gente já falou, em todos os setores, está bem difícil a contratação. Você divulga vagas, os candidatos não estão aparecendo. Uhum. Então, as oportunidades, elas estão em todas as empresas. Eu costumo até brincar que a gente está pegando no laço. Passou na frente da empresa, estamos trazendo para dentro, Já fazendo entrevista. trazendo. Então, esse é o problema de toda a indústria. E outra coisa que a gente até brinca, que a função eiro, Hum, padeiro, confeiteiro, carpinteiro, pedreiro, e se estende para outras metalúrgicas, a tecnologia, ela demanda de muita, precisa de muita mão de obra e realmente ela não tá aparecendo. Hoje de manhã eu vi uma pesquisa, não lembro qual canal que eu vi hoje de manhã, do Café, hum. que fala que 68% dos jovens, eles não querem mais trabalhar na CLT. Então começou a surgir É, até mudou muito isso brincadeiras, também. memes. Então, É. você é CLT, brincadeiras. Então não é bem assim. A indústria está aí, a indústria está crescendo, a tecnologia está entrando, tem tendo muita oportunidade de crescimento, de trabalho e de boa remuneração. Lembrando que a indústria ela é o setor que mais bem remunera perante aos serviços e o comércio. Então tem muita oportunidade, tem muita vaga. E vamos seguindo, né, Alessandro, fazendo o Isso, trabalho e atrair o povo para a indústria para crescer, que a indústria gera riqueza e é isso que a gente precisa, né? isso mesmo. E, Alessandro, você chegou agora num ponto da conversa importantíssimo, porque você vai falar do Feirão Emprega Indústria. É uma ação, então, já adianto que vai acontecer em Cascavel dias 15 e 16 de julho. Mas quais são esses diferenciais, né, em relação a outras ações do mercado e até mesmo para se fazer esse tipo de ação, um feirão, né, oferecer, expor mesmo a oportunidade. Essa também é a intenção, Alessandro? É isso mesmo. É uma demanda que nós estamos atendendo, muito baseado também, né, nas escutas das oficinas dos fóruns regionais, né? Então nós estamos levando aí para Cascavel o feirão, né, Emprega Indústria, exclusivo para a indústria. E o que que nós trazemos como diferenciais? Nós estamos reunindo todas as indústrias da região que estão colocando à disposição de toda a comunidade as suas vagas. Uhum. Nesses 2 dias teremos um espaço para essas indústrias que são associadas aos sindicatos, para que elas estejam lá com as suas equipes, aproveitando aquele momento e fazendo o recrutamento, a seleção desse candidato nesse mesmo dia. O IEL está levando nesse dia também várias oficinas voltadas à orientação para esses profissionais, como que eles se preparam para uma entrevista, né? Como que eles também formatam seus currículos para que no momento da entrevista ele já tenha ali um roteiro, ele saiba, né, trazer e principalmente mostrar para o entrevistador quais são as suas qualificações, um pouco da sua experiência. E também nós levaremos aí via Senai várias vagas de capacitação. Então, a pessoa que vai neste dia, ela pode ir lá e receber dicas para entrevista, concorrer a uma vaga de emprego, buscar essa vaga e também sair capacitada. Esse é o grande diferencial desse feirão, né? Onde nós unimos aí todos os esforços junto com a prefeitura lá de Cascavel para que nós possamos realizar, né, um algo diferenciado e que vai servir aí também como modelo. Bom, ainda sobre esse contexto, e a gente daqui a pouco vai falar mais do feirão, inclusive, porque é tão interessante, a gente quer deixar aqui essa oportunidade evidente para todo o estado. Mas, Rodrigo, alguns setores, você está falando do modo de pensar hoje diferente, dessa relação do trabalho com o trabalho, o peso também do trabalho na nossa vida. Mas, por exemplo, na panificação, até em outras áreas, a partir da conversa com os segmentos industriais. Existe essa concorrência com, por exemplo, com o comércio, com o serviço, outras áreas, e algo que possa impedir até a rotatividade dos trabalhadores nas empresas? Como você também vê isso para que haja uma contribuição para que essas pessoas, esses candidatos e futuros funcionários enxerguem boas oportunidades para permanecer na indústria? Como é que é todo esse contexto atual, aliás, muito de hoje, né? Hoje, como você falou, é muito atual e muito de hoje. Antigamente não tinha tanta concorrência de emprego. Uhum. A gente fazia quase que era um apadrinhamento para entrar numa profissão, entrar numa indústria, entrar numa grande empresa. E E hoje, permanecer por muito e tempo, inclusive, permanecer por né? muito tempo. Hoje você vê que, além da parte que as pessoas não querem ser CLT, trabalhar com a internet, uma forma fácil, entre aspas, de ganhar dinheiro. Hoje tem
que não existia, tanto entregador de iFood, motoristas de Uber. Lá na nossa Uhum, região tem uma uhum. coisa bem peculiar que é as pessoas que trabalham trazendo produtos para vender da fronteira, da Argentina, do Paraguai. Sim, Então você vê sim, que sim, tem uma sim. gama de concorrência que acaba tirando da indústria e as pessoas acabam mudando por ter várias oportunidades e oportunidades de, em primeiro momento, ganhos fáceis e acabam não criando uma raiz, criando uma história, se especializando. A gente acaba sofrendo essa dificuldade. Mas a gente sabe que todo mundo tem que criar uma história e a indústria está aí com oportunidades e muitas oportunidades para as pessoas se inserirem no mercado e crescer. Bom, Alessandro, e falamos de oportunidade, falamos do feirão. Já há previsão de novos, inclusive, em outras regiões, ainda neste ano? A gente já ficou ansioso a partir da primeira realização em Cascavel. Vai ter mais? Olha, nós queremos que sim, e vamos ter. O IEL vem trabalhando, assim como as demais casas, muito nos direcionamentos agora dessa diretoria, que é olhar para todas as regiões. Então, nós estamos indo para todas as regiões, estamos com várias ações de empregabilidade em todas as regiões, conversando muito, né, com os industriais, a indústria, RHs, estudantes e pessoas diversas, né, para que nós possamos criar esses movimentos. Então, esse movimento que está sendo feito lá na região oeste, em Cascavel, queremos que eles e vai dar muitos resultados positivos e que sirva assim como modelo e que possamos levar aí para várias regiões, várias cidades aqui no nosso estado. Bom, muito bom saber sobre isso, porque assim a gente também se programa. Eu aproveito para contar então para você que está em busca de uma oportunidade na indústria, que acesse o site específico, tem um pré-cadastro para ser feito. Empregaindustria.com.br/feirão. É possível também nos outros canais de comunicação da própria FIEP, do sistema FIEP, obter mais informações. Então, conheça o Feirão Emprega Indústria em Cascavel, pode ser o início de uma nova trajetória profissional, dias 15 e 16 de julho, entre 8 da manhã e 5 da tarde, na Rua Paraná, número 5.000, em frente da Prefeitura de Cascavel. Então, vagas, oficinas, capacitação, atendimento e muito mais. Aproveite, aproveite essa chance, até porque, né, Alessandro, para cobrar a entrada, isso não vai existir, é só chegar lá, é isso que vai acontecer? Isso mesmo, né? As Isso que a pessoas gente gosta também. podem se cadastrar, mas também irem direto lá, vão ser muito bem recebidas e orientadas e encaminhadas aí para as oportunidades. Bom, eu gostaria muito de agradecer tanto você, Alessandro, quanto você, Rodrigo, por esse bate-papo, por essas informações, trazer esse olhar aqui para os nossos ouvintes a respeito do que a indústria passa, mas, acima de tudo, revelar, ressaltar quanto a indústria é oportunidade. Este, então, foi mais um Momento Indústria 2025 do Sistema FIEP aqui na programação da CBN. Falamos sobre empregabilidade. Sempre aos sábados e também ao longo da semana a gente faz bastante repercussão, levamos esses temas importantíssimos para a indústria, para o setor produtivo e, consequentemente, para a população do nosso estado. Então, nós nos encontramos no próximo episódio.